O Luiz Santos colocou. A Lava Jato tem levado aí a milhares ou milhões de desempregos no Brasil. E se culpabiliza a empresa e não seus dirigentes, como em outros países que eles são presos e a empresa continua recebendo incentivos para que os empregos e a produção continuem. Não foi o caso do Brasil. Na indústria naval, as nossas empreiteiras que eram trabalhavam no mundo inteiro fazendo obras hidrelétricas e obras imensas, que foram culpabilizadas e os trabalhadores perderam os empregos, elas paralisaram seus trabalhos. Quando nos Estados Unidos é comum isso, em crimes gravíssimos cometidos por essas empresas, se culpabiliza os seus dirigentes que são trocados e a empresa continua. Eu dou exemplo aqui de Sorocaba, no caso da merenda, toda a operação Prato Feito, levada pela Polícia Federal e Ministério Público de São Paulo com relação à máfia da merenda, as empresas da máfia da merenda que atuam no Brasil todo, não só em São Paulo, inclusive em Sorocaba, elas tiveram esse veto de participação dado pelo Ministério Público de São Paulo e Polícia Federal. Mas um juiz derrubou numa canetada e elas continuam atuando. Apesar de terem sido apurados crimes contra os recursos públicos em diversas prefeituras do estado de São Paulo, como a nossa, por exemplo, que essas empresas atuam aqui desde 97, quando se terceirizou a merenda. O que resultaria se nós culpabilizássemos só a empresa? Também centenas de desempregados, né? Então, eu não sei se se essa ressalva que o senhor fez com relação ao projeto, que só aquelas que tivessem processo transitado e julgado. Eu acho que não caberia a nós trabalharmos esse tema, mas sim legislações federais na área financeira, de você criminalizar, culpabilizar, retornar recursos retornassem aos cofres públicos os recursos desviados, mas daqueles que foram os responsáveis. E não as empresas que têm centenas ou milhares de funcionários que muitas vezes perdem o emprego. Nós perdemos empresas importantes no Brasil, como eu citei aí, Odebrecht e outras. Se tem problemas com relação à corrupção, que se culpe os empresários e não as empresas. Vereadora, inclusive aqui eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que ele fala que essa lei é constitucional única e exclusivamente porque, tendo em vista que a lei municipal não possui conteúdo penal, não tendo criado crimes ou imposto sanções penais, e não existe violação da competência da União para legislar sobre o direito penal. O artigo 22 da Constituição Federal. Então, o que é que acontece? Que essa preocupação que eu e o vereador Luiz Santos levantamos. Eu vou falar para a senhora. Por mim, o empresário que se envolvesse com corrupção, eu não sou a favor de pena de morte, mas eu sou a favor da prisão perpétua. Eu acho mais importante até do que ficarem dando despesa, devolverem aquilo que desviaram. Se não tivermos penas rígidas para bandido, e não só criar lei, mas aplicar, o Brasil não vai sair dessa situação em que se encontra.